Antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. No vídeo de hoje eu vou abordar temas sensíveis como tortura, assassinato, violência e fanatismo religioso. Se é um assunto sensível para você, feche o vídeo. E claro, a classificação indicativa desse vídeo é para maiores de 16 anos. Brincores. Oi zumbis, eu sou a Pri, esse é o canal Miss Castilho e essa é mais um Cesta de Crime aqui desse canal. E o caso de hoje saiu direto dessa belezinha, o livro Lady Killers, de Tori Telfer, pela Darkside Books. O caso de hoje, 90% da minha pesquisa veio daqui. E sim, eu acredito que a pesquisadora é uma fonte confiável, mas eu também vou deixar o resto das fontes linkado na descrição. E o caso de hoje é, obviamente, uma mina assassina. E ele se passa em meados do século XVIII, ali entre 1730 e 1760. E é onde uma cidadã de bem, que uma vez por ano viajava para visitar catedrais, doava para as catedrais, doava dinheiro, fazia caridade, saiu por aí matando seus criados. É sobre Daria Saltykova que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto. Antes de eu começar a falar da Daria Saltykova e de seus crimes, eu preciso dar um contexto histórico para vocês. 1700 e pouquinho ali, meados do século XVIII, assim como hoje em dia, a nobreza e a elite da época, eles se achavam acima do bem e do mal e acima das leis. Era aquela galera cheia de privilégios que não queria perder seus privilégios. Não gostavam ali de abrir um precedente tendo um nobre condenado a alguma coisa. E como toda a nobreza, eles também tinham seus criados, que nessa época os criados, eles não eram tidos como escravos pela lei, eles podiam, trabalhar para juntar o dinheiro e comprar as terras e as comidas deles, mas como eles trabalhavam para terras de nobres, eles estavam sempre devendo terras e provisões, comida para os nobres, E os criados da época, eles não eram tidos como humanos, O pessoal na Rússia da época chamava os criados de almas. Ou seja, os criados viviam em condições de escravidão real oficial, e eles não eram vistos como seres humanos. Bom, essa época, o século XVIII, foi meio complicado para a Rússia, A czarina da época, Catarina a Grande, ela estava prestes a assumir o trono e ela queria mostrar que ela era uma czarina humana e moderna. Só que não, Como sempre, era a elite governando para a elite, mesmo para a elite mais liberal, A Catarina Grande, ela nunca se atentou para os direitos dos criados, como eu já disse, chamados de almas. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, É exatamente assim até hoje, gente? E os nobres da época, eles podiam punir fisicamente os criados com um chicote russo chamado knut. Não sei falar russo, não sei a pronúncia certa, e eu provavelmente vou acabar com a pronúncia dos nomes em russo aqui, então, 1000 perdões. Eu tentei procurar a pronúncia certa no Google, mas eu não aprendi ainda. Bom, e esse tipo de punição física era aceitável para a época. Bom, foi nesse contexto, então, que nasce Daria Nikolaevna Saltykova, nascida como Daria Nikolaevna Ivanova, no dia 22 de março de 1730, para ter sua morte no dia 27 de novembro de 1801. Daria era filha de Nikolai Antonovich Ivanov e Ana Ivanova e era a terceira de 5 filhos ou filhas. Eu não consegui encontrar muita informação, o livro também não me deu informação se eram filhas, mulheres, ou filhos, mulheres e homens. Bom, a sua família, a família da Daria, era de grande influência, era parte da nobreza e tinha amizades com
a família do escritor Tolstói e também com netas de czarinas anteriores. Bom, a Daria, ela se casou então com Gleb Saltykov, que era capitão do 2º Regimento de Cavalaria da Guarda Imperial Russa. Ou seja, ele também, de certa forma, era um pouco nobre. Ele também vinha de uma família de nobres. E ela era descrita como apática e religiosa. Ela não demonstrava tanta felicidade assim no seu casamento. Bom, por sua família ser de grande influência, o casamento da Daria com o Gleb Saltykov foi de grande estresse e pressão social para Daria, que era uma mulher que nunca aprendeu a ler ou escrever, ela não era uma mulher educada, né? Mas ali por meados de 1756, Daria, aos seus 25 anos, fica viúva e com 2 filhos. Sim, seu marido Gleb Saltykov morre. E a Daria, então, herda todas as propriedades, tanto em Moscou quanto em Troitskoye. E é dito que ela também tinha o título de condessa, na época ela detinha esse título, mas eu não consegui achar informações que confirmassem isso, tá? Esse título não é confirmado. E ela herda também mais de 600 criados, juntando as 2 propriedades, 600 criados almas. Bom, antes e depois da morte do marido, a Daria fazia, durante seu casamento e até mesmo após a morte do marido, a Daria fazia peregrinações anuais para um santuário ortodoxo em Kiev, que é uma cidade da Rússia muito famosa por sua arquitetura religiosa, sua arquitetura sacra. E a Daria também visitava o ícone de Nossa Senhora de Kazan, que é uma imagem, um retrato dourado da Nossa Senhora, da Virgem Maria, com Jesus Cristo no colo, e é a relíquia mais sagrada da Rússia. Olha eu cagando os nomes já, né? Bom, a Daria, como toda nobreza, acreditava que ela estava acima da lei e acima do bem e do mal, principalmente de seus criados e camponeses, e ela era maníaca por limpeza. É dito que ela gostava do chão brilhando, imaculado como seus ícones religiosos. Bom, a Daria também era descrita como temperamental e entrava em surtos de raiva se ela encontrasse o chão num estado de limpeza que não fosse imaculado. E aí ela usava o que tivesse à mão para espancar os criados. Rolo de massa, chicote, pedaço de madeira. E o seu alvo era sempre uma criada mulher que ela julgava ser a responsável pelo péssimo estado de limpeza, né? E assim, por mais que na época isso fosse algo comum, todos os nobres puniam, sem aspas, né, puniam fisicamente, espancavam seus criados, a Daria, ela não sabia quando parar. E é aqui que eu entro nos crimes da Daria. Bom, os rumores sobre o tratamento de Daria com seus criados na sua mansão em Troitskoye chegaram até Moscou. Os criados de Troitskoye eram trancados em uma cabana sem comida por dias e as criadas também tinham manchas de sangue nas suas roupas. Ainda em Troitskoye, os aldeões descobriram o corpo, uma carruagem no caso, que saía da propriedade e carregava o corpo de uma criada. Esses aldeões relataram que a criada tinha a pele toda esfolada e o cabelo tinha sido arrancado. A gente vai então para 1756, que foi o ano em que tudo isso começou, em que todos esses crimes da Daria começaram. Foi logo após a morte do seu marido Gleb e os espancamentos começaram logo em seguida. Se caso não ficou claro, espancamento era o modus operandi dela. 1757 foi feita a primeira denúncia contra a Daria e foi o assassinato de Anisia Gregorieva, que estava grávida. Daria espancou Anisia com um rolo de massa até que ela sofresse um aborto. Bom, Daria então chama um padre para que ele fizesse um tipo de extrema-unção.
Eu não conheço os termos certos para isso do catolicismo, não sei se era do catolicismo também. Se vocês souberem, deixa no comentário. Bom, ela então chama um padre, só que o padre, ele se recusou a fazer os últimos rituais religiosos ali, sem antes ter uma inspeção policial. Esse padre foi esperto. Bom, a polícia então leva o corpo de Anísia para fazer uma autópsia na época, mas a polícia não podia fazer mais nada, mesmo que tivessem testemunhas, porque a Dária era parte da nobreza e naquela época, assim como hoje, a nobreza estava acima da lei. Bom, é dito que Anísia, a moça que foi assassinada por Dária, tinha um ferimento profundo no coração, hematomas nas costas que eram azuis e ela estava com as costas inchadas. Bom, o marido de Anísia, então, descobre e decide ir à polícia denunciar a Dária. Porém, a Dária descobre e intercepta o marido, fazendo uma contra-acusação antes que o marido de Anísia pudesse denunciar. Bom, é dito então que uma vez que ela fez essa contra-acusação ao marido de Anísia, ela sugeriu aos policiais que ele fosse levado para que ele fosse trabalhar como criado para ela. É dito até mesmo que rolou suborno, né? Mas nada confirmado. Bom, da propriedade da Dária, então, o marido de Anísia foi mandado para o exílio, onde ele morreu pouco tempo depois. Bom, Dária então ficou confiante da sua impunidade e matou de novo, e de novo, e de novo. Adicionando, claro, muitas torturas em seus espancamentos. Algumas das suas torturas: fazer os maridos das criadas espancarem suas esposas, fazer criados começarem os espancamentos para ela assumir os espancamentos depois, jogar água fervente nos criados, mas é claro, seu método preferido ainda era o espancamento até a morte. Bom, o alvo principal de Dária eram criadas mulheres, porém ela às vezes também atacava criados homens. Um deles foi Crisanto Andreev, que vigiava o trabalho das criadas, e ele foi vítima de Dária quando ela se convenceu de que esse criado não estava fazendo o seu trabalho direito. Aí o que ela faz? Ela então espanca o criado Andreev e o faz dormir do lado de fora da propriedade. Para quem não sabe, o inverno na Rússia é muito rigoroso, então esse criado passar a noite fora foi à beira dele morrer congelado. E quando ele estava à beira de morrer congelado, a Dária então colocou ele de volta para dentro da propriedade, colocou pinças em brasa nas suas orelhas e jogou água fervente em cima dele. Ela também pôs fogo no cabelo de uma outra criada, jogou uma criada de 11 anos pela escada e ela também guardava instrumentos de tortura pela casa, assim como o resto dos nobres da época. E ela também quase não alimentava os criados. É dito que ela alimentava os criados uma vez por dia, quando ela alimentava. Bom, Dária chegou até mesmo a esmagar a cabeça de um criado na parede. E mesmo que os criados denunciassem a Dária depois de fugirem, eles eram capturados, levados de volta, torturados, exilados ou mortos. Dária ainda tinha sua confiança na impunidade até essa época, e ela chegava até a zombar dos criados, com dizeres do tipo: vocês não podem me denunciar porque eu tô acima da lei, algo do tipo. Eu não encontrei a informação real, e o livro também não me forneceu essa informação. Bom, vamos então para 1762, que foi o ano que a czarina Catarina a Grande assume o trono, e até a quaresma daquele ano, a Dária mantinha um romance com o capitão Nikolai Andreevich, que se encerrou antes dos 32 anos de Dária. Bom, Andreevich, então, ele fica noivo de uma outra moça e a Dária, com ciúmes, decide que ela vai explodir Andreevich e sua noiva. Dária, então, manda um criado comprar pólvora, que posteriormente ela misturou com enxofre, e ela fez esse mesmo criado espalhar essa mistura ao redor da casa da noiva de Andreevich, esperar que Andreevich estivesse com a noiva
para então atear fogo na pólvora e fazer tudo explodir. Bom, esse criado obviamente se recusa o serviço e ela, quando pede a outros criados, esses outros criados alegam falhas no incêndio. Bom, Daria decide então que é hora de mudar de estratégia e decide juntar um grupo de criados para emboscar o casal, Andreevich e sua noiva, e espancá-los até a morte. Bom, alguns dos criados que sabiam desse plano decidem avisar o capitão Andreevich, que prontamente denuncia Daria. A Daria, ao ser questionada sobre essa alegação, rebate a acusação com a alegação de que estava doente, trancada em sua propriedade em Trotskoy com um padre, e que ela era uma mulher religiosa e jamais sonharia em se vingar. Só que não, né? Bom, quando Moscou soube então não só dessa tentativa, mas de outros crimes, Daria foi taxada de louca. É o clássico, a mulher se torna uma assassina em série, mas ela não é vista como uma assassina em série fria e calculista. Não, ela é louca, ela tá surtada, ou então ela acaba sendo sexualizada, como foi o caso da Condessa Bathory, mas eu vou falar dela num próximo vídeo. Bom, a Daria, ela era sim bem lógica e o seu romance com Nikolai prova que ela era fria e planejava e racionalizava. O fato dela comprar matéria-prima, revisar o plano e depois negar que teve envolvimento, isso é prova da frieza da Daria, a forma como ela lidou com a situação. Bom, um dos criados, chamado Yermolai Ilin, eu não sei se eu tô falando o nome certo, sabia muito bem disso, porque suas 3 esposas foram criadas de Daria e as 3 foram suas vítimas. As 3 foram mortas por espancamento por Daria. E a Daria ainda ameaçava Yermolai de que, caso ele a denunciasse, ele seria chicoteado até a morte. E é aqui que começa a investigação dos crimes dela, com a denúncia de Yermolai. Bom, vamos começar então em como se deu a investigação dos crimes de Daria. 1762 ainda, Yermolai, junto com seu amigo Mortinov, que era um outro criado de Daria, decidem que vão a São Petersburgo denunciar Daria. E eles vão com uma carta de acusação para a czarina da época, Catarina a Grande. Na acusação, eles alegavam que Daria havia assassinado mais de 100 pessoas em 6 anos. Isso foi um tiro no escuro que deu muito certo. E isso meio que ajudou a Catarina, a czarina da época, a provar que ela era mais moderna e humanizada e que ser nobre não era sinônimo de impunidade. De novo, só que não. O caso de Daria, então, virou o exemplo perfeito. Mesmo que por baixo dos panos, a czarina protegesse Daria para que outros nobres não sentissem que um precedente estava sendo aberto. É aquela galera que é privilegiada e não quer perder o privilégio, né, gente? Bom, ainda assim, as acusações eram muito sérias e o número de mortes atribuídos a Daria chegava a 138. Como a czarina tinha interesse pessoal no caso, a investigação foi minuciosa. O Conselho de Justiça russo da época entrevistou testemunhas e se algum fato não fosse comprovado ou se algum depoimento de testemunhas fosse contraditório, o caso era contado como favorável a Daria. Bom, Daria ainda assim foi considerada culpada de 38 mortes e suspeita de mais 26 mortes. Daria se recusou a confessar as outras 26 mortes e a Catarina então enviou um padre para tentar fazer com que a Daria confessasse. Depois de 1 mês sem a confissão, a czarina Catarina então envia uma carta ameaçando Daria de tortura e é dito que na carta ela havia dito: mostrem a ela a sala de tortura. A Catarina queria provar que nobres não tinham tratamento especial, mas ao mesmo tempo ela lembrava às autoridades do Conselho de Justiça
que não deveriam fazer nada contra Daria, que a Daria não deveria sofrer nada. Mesmo sob ameaça de tortura, Daria nunca confessou, provando mais uma vez que a Catarina queria esconder que Daria estava sim acima da lei e os outros nobres também. Bom, a gente vai agora então para 18 de outubro de 1768. Daria ouve sua sentença em praça pública. Ela foi condenada ao isolamento em uma cela subterrânea sem janelas e a sua única fonte de luz era uma vela que ela só poderia usar para o horário de suas refeições, e somente o zelador e uma freira tinham acesso a essa sala para levar ela às suas refeições. Daria também tinha o privilégio de acessar um túnel subterrâneo para poder ouvir a missa. Nessa cela, ela ficou por mais ou menos 11 anos. E aí, em 1779, Daria foi transferida para uma câmara com uma janela, onde ela permaneceu por mais 33 anos, até a sua morte em 27 de novembro de 1801. Bom, zumbis, o caso de hoje foi bem mais longo do que eu esperava. Tinha muito mais detalhes, até consegui cortar um pouco de alguns dos detalhes e das torturas. Mas esse é o caso de Daria Saltykova. Saltykova? Saltykova. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, dar aquela força pra mim na divulgação. Eu vejo vocês no próximo Sexta de Crime. Eu fui!